Para começar, depois, quem quiser ir para outra sala, assistir a aula sobre o mal que habita em mim, fique à vontade. Quem quiser permanecer aqui, tá? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, nós queremos bendizer o Teu nome nessa manhã e rogar que o ensino da Tua palavra seja instrução para as nossas almas. Rogamos que o Senhor esteja cuidando das pessoas moradoras da nossa cidade, em relação à pandemia que está diante de nós, mas também, Senhor Deus, não nos permita, não deixe que nós nos descuidemos das outras enfermidades que, por causa da atenção demasiada para com uma, acabamos deixando as outras de lado. Cuida do teu povo, protege as suas casas, protege o seu coração para que não haja ansiedade nem medo, mas aquela confiança no Senhor que sabe que tudo acontece somente debaixo da tua soberania. Nós bendizemos o teu nome, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Então, se você quiser ir para outra sala, fique à vontade. Se quiser permanecer, hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Deixa eu pegar um óculos aqui. Se ficar difícil de você assistir daqui, pode passar para o lado de lá, por causa do PowerPoint. Eu comprei um cabo novo, achando que era mais comprido que esse aqui, e é do mesmo tamanho. Então, talvez essa semana eu compre um maior, para o computador ficar mais longe, tá? Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 14, verso 17. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós falamos sobre o reino de Deus, é importante lembrarmos de algumas questões. Existem 3 temas que nós consideramos serem os 3 temas centrais em toda a revelação no Antigo e no Novo Testamento: o reino, o pacto ou a aliança e o mediador. Então, a Bíblia toda, ela gira em torno da revelação desses 3 elementos para nós: o reino de Deus, a aliança que Deus faz com o seu povo e o mediador da aliança e do reino, que é Jesus Cristo. Tudo o que está escrito na Bíblia é para cumprir os propósitos de Deus relacionados ao seu reino, à sua aliança e ao mediador que ele enviou para ser o nosso Salvador. O reino só pode ser salvo, ou só pode entrar no reino de Deus quem se arrepender e nascer de novo por meio do perdão dos pecados. A aliança, ela é feita entre Deus e o seu povo, para que ele seja o nosso Deus e nós sejamos o seu povo. E o mediador é aquele que encaminha todas essas coisas. Ninguém entra no reino de Deus a não ser por meio de Jesus. Ninguém faz parte da aliança a não ser por meio de Jesus. Tudo que Deus faz para nós, a nosso favor, e tudo que Ele exige de nós em obediência e consagração, é mediado por Jesus. Essa é uma razão porque quando você ora, você termina a sua oração em nome de Jesus, amém. É Jesus quem leva a nossa oração até Deus. É Jesus quem traz a resposta de Deus até nós. Nada que nós façamos no que diz respeito a ser cristãos acontece à parte, separado e independente de Jesus Cristo. Jesus fala que Ele é o bom pastor e as suas ovelhas estão no aprisco. E que as ovelhas entram e saem pela porta das ovelhas. E Ele diz: eu sou a porta das ovelhas.
Aquele que é mercenário tenta entrar por outro local, mas ele deixa bem claro que Deus não permite a entrada de quem quer que seja no aprisco, no reino, na aliança, sem entregar a sua vida para Jesus. Então você ouve falar, por exemplo, de uma pessoa que é muito honrada e respeitada no mundo, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era um hinduísta. Então ele tinha lido a Bíblia inteira e ele diz, olha, eu sinto paz tanto na leitura da Bíblia quanto na leitura dos Vedas, que é o livro religioso dos hindus. E que ele não sentia a necessidade de ter que se encurvar a Jesus para chegar até Deus. Então ele não vai chegar até Deus, porque Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, nem Mahatma Gandhi, vem ao Pai senão por meu intermédio. Hoje muitas pessoas desprezam Jesus, falam mal de Jesus, dizem até que ele nem existiu, mas no dia do juízo todas essas pessoas terão que se encurvar perante o mediador. Sem arrepender-se dos seus pecados e receber Jesus como único e suficiente Salvador, ninguém será salvo. Então só será salvo aquele que o recebeu. João capítulo 1, versículo 12, quem sabe de cor? Na ponta da língua, olha lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então aqueles que receberam Jesus, estes receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Não eram. E aí ele explica, a saber os que creem no seu nome. Então, quando nós falamos do reino de Deus, eu vou ficar alternando aqui entre o meu esboço e o PowerPoint, porque parece que depois que a gente fica mais velho, menos neurônios funcionam. E eu esqueci que eu precisava imprimir o meu esboço, né? Então, o reino de Deus, ele é o tema central da pregação de Jesus e, por extensão, também da pregação e do ensino dos apóstolos no Novo Testamento. Um dos eventos que o crente do Antigo Testamento era ensinado a esperar, a aguardar com esperança, era a vinda do reino de Deus. O grande problema foi que muitas pessoas no Antigo Testamento, especialmente naquele período interbíblico, da volta do exílio até o nascimento de Jesus, 400 anos, eles passaram a enxergar o reino prometido como um reino político. Então eles entendiam que quando o Messias viesse, ele seria uma espécie de rei que governaria uma extensão territorial maior que a do Império Romano na época do Novo Testamento. No ano 110, o Império Romano chegou ao máximo da sua extensão territorial. Ele ia lá da fronteira da Espanha, com Portugal, até lá na Índia. E ele ia ali do meio da Alemanha até ali por volta do norte da África, onde começava o deserto do Saara. Era muito grande, mas não era o mundo todo. E as pessoas achavam que o Messias ia governar o mundo todo, como Xerxes governou, como Tibério César governou, como Napoleão quis governar, e assim, como Hitler quis governar, e assim sucessivamente. Então eles esperavam o reino, só que eles não perceberam que o reino não era um reino territorial e político, é muito maior do que isso. E está totalmente ligado à pessoa de Jesus. Então, nosso primeiro exercício precisa ser definir o reino de Deus. Quando nós falamos do reino de Deus, essa bandeira que eu coloquei aqui, quem sabe de onde que é? Nem imagina? Nem se oferecer um bombom? Essa é a bandeira do Vaticano. O Vaticano é o local, ali dentro da cidade de Roma, onde o Papa reside
Catedral de São Pedro, Capela Sistina, aquelas coisas todas. O Vaticano, ele é considerado pela Organização das Nações Unidas um país. Tem bandeira e tem assento nas Nações Unidas com direito a um voto. Então, para o mundo, o Vaticano e a Igreja Católica é como se fosse um país esparramado dentro dos outros. Por isso, na televisão, sempre que se fala do Papa, geralmente traz uma conotação política. Há um tempo atrás, o Papa foi indicado para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, porque ele estava tentando intervir num conflito que havia lá entre Israel e a Palestina. A visão que o mundo tem da Igreja, e Igreja Católica Romana, é que ela é um país como os outros. Então é comum você ver na televisão que o Papa sentou-se no trono da Igreja, que ele governa a Igreja. E esse tipo de linguagem. A Bíblia diz que o reino de Deus não pode nem deve ser enxergado dessa forma. O reino de Deus não é um país, não é um povo que tem uma bandeira e uma constituição. O reino de Deus é o domínio de Deus, é o governo de Deus, é o reinado do próprio Deus. Sempre que a Bíblia fala em reino, nós temos que tirar da nossa memória, da nossa mente, a ideia e o conceito de reino político. Como a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth II, é a rainha da Inglaterra, ou o rei da Espanha, ou aquele rei lá dos Emirados Árabes, que é o cara mais rico do mundo, e coisas desse tipo. Não devemos enxergar o reino dessa forma. Então, o conceito de reino de Deus nas Escrituras, ele é muito abrangente. Ele não diz respeito apenas a países, a grupos étnicos, a russos, curdos, yanomamis, tribos étnicas. Ele diz respeito a toda a criação de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus reina, Ele não reina somente sobre pessoas e lugares. Ele reina sobre tudo. E quando a Bíblia diz que Ele reina sobre tudo, não é somente o planeta Terra que nós conhecemos, mas é toda a extensão do universo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Não há nada neste universo que Deus não venha dizer que não é dele, que não pertence a Ele. Tudo foi criado por Deus, tudo pertence a Ele. Ele governa sobre todas as coisas. Ele governa sobre enfermidades, Ele governa sobre situações climáticas, Ele governa sobre qualquer coisa na realidade diante dos nossos olhos. Então, o conceito de reino, ele é abrangente, ele não é restringente, ele não é redutivo, não é para pouca coisa, é para tudo. Quando você vê então a expressão reino de Deus nas Escrituras, não confunda reino de Deus com Israel. Não confunda reino de Deus com a igreja. A igreja não é o reino de Deus. A igreja faz parte do reinado de Deus. A igreja é a proclamadora do reino, mas ela não é o reino. Quando nós pregamos o Evangelho e quando nós falamos de Jesus, nós proclamamos o reino. Nós anunciamos o reino, nós divulgamos o reino, mas nós não somos o reino. Nós estamos dentro do reino. Então a igreja é uma das coisas, ou uma das situações, ou um dos acontecimentos, ou uma das instituições que Deus também governa. A igreja tem um papel importante no reino, que é proclamá-lo, mas ela não é o reino. Nós não podemos confundir o reino com a igreja, o reino com algum povo, o reino com alguma localidade. Ele é muito mais que isso. Então, reino sempre diz respeito ao reinado, ao domínio, ao governo de Deus sobre todas as coisas. Terceira questão importante na definição do reino é que o reino ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto positivo, o reino traz a graça de Deus para nós, o favor que nós não merecemos.
Mas ele também tem um aspecto negativo. O reino de Deus traz o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitam o reino e não querem ser governados por Deus. Então, aqueles que recebem o reino, ao receberem Jesus, recebem a graça do reino. Aqueles que rejeitam o reino, quando rejeitam Jesus, recebem o juízo do reino de Deus. Porque Deus, ele é o governante e ele é também o juiz. É ele quem julga. Algumas igrejas e alguns estudiosos da Bíblia entendem que quem governa o mal ou o reino do mal é Satanás. Então, Satanás, que é um rei tão poderoso quanto Deus, vive em briga com Deus para ver quem é que manda mais. Então, algumas pessoas acham que quem nos leva para o inferno, quem nos condena ao inferno, é o próprio Satanás com as suas tentações e seduções. Mas a Bíblia diz que quem condena ao inferno é o juiz, que é Deus. Satanás não é um rei tão poderoso quanto Deus, e não tem uma única vez na história que Satanás ganhou qualquer coisa de Deus. A Bíblia diz que Satanás está perdido, está condenado. Ele vai ser o primeiro a ser lançado no lago de fogo, que é pior que o inferno, lá em Apocalipse capítulo 21. E ele não é o administrador atual do inferno, como quando você assiste o Alto da Compadecida, na versão Os Trapalhões, que coloca lá Satanás como advogado do inferno, dizendo quem vai e quem não vai. Aquilo não está na Bíblia, está no Alto da Compadecida, não está na Bíblia. Quem condena e quem salva é o próprio Deus. Essa é a grande crise teológica de C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia. Quando você vê lá o leão chamando a feiticeira branca para uma conversa em particular, e aí o leão resolve se entregar para salvar o Edmundo. Aquela ideia é uma ideia que C.S. Lewis defendia, de que a nossa salvação e a nossa perdição é fruto de uma negociação entre Deus e o diabo. C.S. Lewis tirou isso de Orígenes, lá no ano 250, que dizia que era assim. A Bíblia não diz que é assim. Quando Jesus envia os 70 discípulos para pregar o Evangelho, e eles voltam dando relatório, Jesus diz: olha, eu via Satanás caindo como relâmpago do céu. E se alegrem, não porque os demônios são expulsos por vocês, se alegrem e temam aquele que pode salvar e aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Jesus não estava se referindo a Satanás. Jesus estava se referindo ao Pai, ao Deus Pai, Criador de todas as coisas. Quem condena ao inferno por causa dos pecados é Deus. Quem livra da condenação por causa da sua graça também é Deus. Então o reino tem esse aspecto positivo. Aqueles que recebem Jesus recebem a sua graça. E tem esse aspecto negativo. Aqueles que rejeitam Jesus recebem a ira de Deus no reino. Muito bem. O reino de Deus, ele está indissoluvelmente ligado a Jesus Cristo. Não tem como separar o conceito de reino no Antigo Testamento e no Novo Testamento da vinda, da encarnação, da ressurreição e da segunda vinda de Jesus em juízo nas Escrituras. Quando Jesus vem, ele diz: eu trouxe o reino. Ele, segundo a linguagem dos estudiosos, Jesus inaugura o reino no meio de nós. E assim, vale a pena a gente conferir alguns textos do Novo Testamento sobre isso. E aí eu vou precisar aqui do meu esboço. Então, Jesus, ele inaugurou o reino, cuja vinda o Antigo Testamento havia predito. O Messias virá, o servo de Deus virá, e ele virá para governar. Isaías capítulo 42.
o reino de Deus é ligado a Jesus em algumas situações, nas palavras que ele diz, nos seus feitos, milagres e cuidado, nas parábolas que ele ensina. Mateus capítulo 13, nós chamamos de as parábolas do reino. O reino de Deus é semelhante a alguém que jogou uma rede e pegou peixe de vários tipos. O reino de Deus é semelhante a um homem saiu a semear, e a semente caiu aqui, caiu ali, caiu de lá, e aqui caiu na boa terra, produziu a 30, 60 e a 100 por um. O reino de Deus é semelhante a isso. Então, nós vemos na vinda de Jesus, no ensino de Jesus, nos milagres de Jesus e nas parábolas de Jesus, a ligação com respeito ao reino. Por causa disso, é que o reino de Deus está sempre ligado a Jesus e está presente e ativo entre os homens. Às vezes, nos evangelhos, o nome de Cristo é igualado com o reino. Isso fica evidente se nós olharmos para as passagens paralelas nos sinóticos. Por exemplo, a história do jovem rico, quando ele se afasta de Jesus, e Jesus diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então Pedro retruca dizendo, então ninguém vai ser salvo. E Jesus diz que quem deixa tudo por causa dele e do reino, será salvo. Depois, no outro evangelho, diz simplesmente que se você deixar pai, mãe, irmãos ou irmãs, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Em Mateus ele diz, por minha causa e por causa do reino. Mas em Lucas, é no próprio Mateus que ele vai dizer isso no verso 29. E no outro evangelho ele só diz uma das coisas. Lucas 18, 29, ele só fala o reino. Em Mateus ele fala ele, e em Lucas ele fala o reino. Então o reino e Jesus são igualados. Quem deixa tudo por causa de Jesus é a mesma coisa que deixar tudo por causa do reino. É nesse sentido que reino e Jesus são igualados. Passagem desse tipo talvez ajudem a explicar por que nós não lemos tanto acerca do reino de Deus nas epístolas quanto nos evangelhos. Quando você vai para as epístolas de Paulo, pouco se fala do reino, a não ser passagens como aquela que eu li no começo, mais uma outra em 1 Coríntios e umas poucas nas epístolas gerais. A grande e imensa maioria dos textos que falam do reino estão nos evangelhos. Por quê? Porque é Jesus que está ali, fisicamente na sua encarnação. E aí o reino é completamente ligado à pessoa, à vinda, à obra, às ações, aos ensinos de Jesus Cristo. E uma dúvida que surge é que Mateus geralmente fala reino dos céus. Marcos, Lucas e João falam reino de Deus. Alguns teólogos acharam que havia uma diferença entre um e outro. Mas quando você se lembra que Mateus foi escrito principalmente para os judeus, e os judeus têm aquele terceiro mandamento que diz, não tome o nome de Deus em vão, eles procuravam substituir o nome de Deus por outro nome, a fim de não pronunciar o nome de Deus. Aí você entende por que Mateus substitui Deus por céus. Então, reino dos céus em Mateus é a mesma coisa que reino de Deus em Marcos, Lucas e João. É porque o judeu ele tinha dificuldade com falar o nome de Deus. Sim. Então, nas escrituras, reino quer dizer domínio, governo, soberania. Sim, o governo de Deus. A gente às vezes pensa em reino e aí a gente lembra logo da rainha da Inglaterra, né? Que governa uma faixa territorial e aquelas coisas todas. Mas nas escrituras reino tem a ver com domínio, governo, a soberania ou reinado de Deus, tá?
Então, deixa eu voltar aqui no outro. Como eu estava falando, o judeu ele tinha dificuldade de mencionar o nome de Deus por causa do terceiro mandamento. Quando os copistas do Antigo Testamento estavam copiando os livros do Antigo Testamento e o nome de Deus aparecia, o copista ele parava de escrever, ele ia, tomava um banho, trocava a roupa, trocava a pena e aí ele escrevia o nome de Deus e continuava. Quando o nome de Deus aparecia de novo, ele fazia tudo outra vez. Então, nos salmos, os copistas tiveram muita dificuldade, porque tem salmo que o nome de Deus aparece 10 vezes. Então, ele tinha que tomar banho 10 vezes. Era o costume dos judeus com respeito ao nome de Deus. Essa é a razão porque existe uma dúvida se a pronúncia do nome de Deus é Javé ou Jeová. Iavé ou Iová. Ieová. Por causa de que o nome não era pronunciado, então com o passar dos anos os judeus foram esquecendo como que pronunciava. E quando foram copiar a Bíblia ali por volta do ano 800, ninguém lembrava mais a pronúncia e eles estavam inventando vogais, porque a língua hebraica não tem vogal. Eles estavam criando vogais para poder ler melhor o texto do Antigo Testamento, não lembrando como que o nome de Deus era pronunciado, eles pegaram as vogais da palavra Adonai e colocaram no nome de Deus. Aí ficou Jeová. E aí alguns falavam, não é Jeová, é Javé. E aí se era alemão, era Javé. Se era espanhol, era Iavé. Por causa da leitura que o espanhol faz do J, né? Nós fomos em Ayacucho, no Peru, uma época, pela PMT, e lá no Peru, as ruas são chamadas de Girón, do jeito que escreve, com J. Mas quando você vai ler, você tem que ler Girón. Aí dá para você ter uma ideia por que tem essa confusão de J e I na leitura do nome de Deus. Grande parte dos judeus, quando foram expulsos da Palestina, ou eles foram para a Alemanha, na região ali da Polônia, ou eles foram para a Espanha. E foi a rainha Isabel que expulsou os judeus da Espanha em 1492, o mesmo ano em que Cristóvão Colombo veio para descobrir as Américas. Ao expulsar os judeus da Espanha, muitos deles levaram o seu rico dinheirinho para outro lugar, né? E a Espanha teve problemas naquela época. Mas só para falar a questão da leitura do nome. Quarto lugar, os sinais da presença do reino de Deus estão presentes na pessoa de Jesus. Lembra quando João Batista mandou seus discípulos irem a Jesus e perguntarem, é você que haveria de vir ou temos que esperar outro? João Batista fez essa pergunta para Jesus quando ele, João Batista, foi preso. E o resultado disso foi que Herodes mandou decapitá-lo, arrancar sua cabeça. Então, quando João estava no cárcere e ele tinha proclamado que Jesus era o Messias, e assim como os outros judeus, ele não estava vendo Jesus dando uma surra no Império Romano de jeito nenhum, ele ficou na dúvida. Então ele enviou seus emissários até Jesus e perguntou, é você mesmo ou é outro? E Jesus não respondeu de forma direta, ele não disse, é claro que sou eu. Ele cita um texto do Antigo Testamento que profetizava a vinda do Messias, que é um texto de Isaías. Lembra de Isaías 61? Abra a sua Bíblia aí. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ungir é Messias.
Machak, da onde vem a palavra Messias, para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, ele cita um texto de Isaías, que foi o texto que ele leu lá na sinagoga quando começou o seu ministério. E ele então diz para João: olha, os demônios estão sendo expulsos, Satanás caiu, pessoas têm sido curadas, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. A resposta que ele dá para João Batista, que consola João. Então, no Novo Testamento, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 sinais de que o reino chegou com Jesus. O primeiro deles é que demônios são expulsos, Jesus expulsava demônios. Ou seja, Satanás não tem poder onde Jesus está presente. Nós aprendemos sobre expulsão de demônios o seguinte: nós presbiterianos cremos que demônios podem possuir pessoas. O que nós não fazemos é chamar os demônios aqui para dentro do nosso culto, como algumas igrejas aí fazem. Ficam invocando os demônios para poder dizer que tem poder para expulsá-los. O que Jesus fazia é o que nós faremos quando um demônio se manifestar no nosso meio: mandar embora logo. Agora você vê na televisão algumas igrejas aí, adotou-se a prática de entrevistar o diabo. E ainda acredita que o diabo vai falar a verdade. Porque eles dizem que uma vez que você amarrou Satanás, ele vai falar a verdade. Falava para Jesus. Para nós. E aí tem um monte de gente dirigindo a igreja pelo que o diabo ensinou como fazer na hora que ele expulsou o demônio. Essa história de que o demônio da Argentina é o Asmodeu e o demônio do Brasil é um outro, da onde que tirou isso? Segundo a Neuza Tioca, de um demônio que foi expulso lá na Argentina, e ele disse qual eram os 13 demônios que governavam a América Latina. E aí o pessoal escreveu um monte de livros e saiu distribuindo isso por aí. Uai, Jesus não entrevistava demônio. Uma única vez, Jesus permitiu a um demônio que ele fosse lá para o meio das manadas de porco, porque ele pediu. E essa é a base bíblica do pessoal que fica entrevistando Satanás nos cultos. Jesus não fez isso. Não ficou entrevistando Satanás. Ele simplesmente mandava embora, e é isso que nós vamos fazer quando for necessário. Agora, o fato de que Jesus expulsava demônio, de nós crermos que existem pessoas que ficam possuídas por Satanás, não pode nos levar a uma aproximação desse assunto de forma ingênua. E A. W. Tozer, ele falou uma palavra muito interessante num dos seus livros. A. W. Tozer é um pastor metodista. Ele diz que Satanás não tem medo da igreja. Satanás tem medo de Jesus. Então a melhor forma da gente não ter problema com Satanás é a gente ficar o mais perto possível de Jesus. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais seguro você está no que diz respeito a Satanás. Mas isso não quer dizer que nós não cremos nessas questões. Eu já tive que enfrentar pessoas endemoniadas 1 ou 2 vezes. Não é uma experiência que eu desejo para ninguém, é horrível. E se for necessário, a gente enfrenta. Mas no culto nós proclamamos Jesus e não chamamos Satanás para uma conversa. Tá certo? Uma vez nós fomos chamados para expulsar uma pessoa endemoniada, e ela era bêbada. E aí estava brincando com as pessoas lá e todo mundo foi na dele. A queda de Satanás. Jesus envia 70 discípulos.
eles pregam o evangelho, eles expulsam o demônio, e quando eles dão um relatório para Jesus, é a chamada missão dos 70, Jesus diz: eu via Satanás caindo como relâmpago na terra. Isso não quer dizer que toda vez que você expulsa um demônio vai aparecer um trovão e um relâmpago aí no céu. O que Jesus estava querendo dizer é que ao expulsar Satanás, isso deixa evidente a vitória do reino de Deus sobre o reino maligno, mentiroso, enganador de Satanás. A realização de milagres por Jesus e por seus discípulos. Jesus realizava milagres, e um dos milagres mais impressionantes de Jesus, na minha opinião, é esse que essa gravura retrata, que é a cura do leproso, ali no Evangelho de João, capítulo 5. Quando você estuda um pouco a respeito da lepra, que é uma doença infecto-contagiosa, e que naquela época não tinha medicamento para ela, hoje em dia a lepra é 100% curável. É a hanseníase. Eu fui pastor de um irmão que tinha hanseníase, mas ela era controlada. Eu me lembro de uma irmã que de repente descobriu que tinha contraído hanseníase, achou que ia morrer, e fomos nós que tivemos que fazer o papel de ajudar o médico, falar para ela: olha, lá na Bíblia o pessoal morria, mas agora já tem cura para a doença. Então faça o tratamento. É um tratamento longo, ele não é simples, ele é demorado, mas ele é 100% eficaz. Especialmente se é iniciado no início da enfermidade. Mas na época da Bíblia não tinha tratamento. O tratamento era isolar as pessoas e elas tinham que ficar fora da cidade. Ela perdia o direito de ir no templo, ela perdia o direito de trabalhar no meio dos outros, ela perdia o direito de estar com a sua família, eram levados para fora da cidade e eles viviam por ali. E quando eles vinham na cidade, eles tinham que vir gritando que eram leprosos o tempo todo. Então o leproso, ele tinha que andar pelas ruas dizendo: Aimee, 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 para que as pessoas ouvissem e saíssem de perto dele. Aimee é lepra, lepra, lepra em hebraico. E aí Jesus está conduzindo a multidão e de repente, sem qualquer aviso, o leproso apareceu na frente dele, no meio da multidão. E o que é interessante é que o texto bíblico diz que Jesus estendeu a mão para curá-lo. Isso Lucas é que nos mostra. Que Jesus ele procurou ficar a uma distância de Jesus. Jesus tem que estender a mão para tocar nele, a fim de mostrar que nenhum das nossas enfermidades, nenhum dos nossos pecados, nenhuma das nossas situações tristes contaminam Jesus. Mas a santidade, a perfeição de Jesus nos cura. É isso que João quer mostrar para nós. E a lepra era tão perigosa que ela passou a ser associada com o pecado, no sentido de que ela destruía a pessoa, como o pecado destrói a pessoa. E aí a igreja começou a fazer errado, achando que as pessoas ficavam leprosas porque elas tinham pecado. Não tem essa conotação nas Escrituras. Isso é uma interpretação equivocada numa época da história da igreja. Mas a lepra, ela era comparada com o pecado no seu poder de destruição da pessoa. Então Jesus o restaurou completamente. Quando Jesus restaurou este homem, ele pôde voltar para sua casa, ele pôde voltar a trabalhar com seus companheiros e ele teve permissão para entrar no templo e adorar outra vez. O que quer dizer que o evangelho, ele não somente lida com enfermidade física, mas principalmente com as nossas enfermidades sociais e espirituais. Porque a restauração é completa, é plena. E Jesus ensina as duas coisas ao curar este homem leproso. Um outro detalhe é que este homem, diz Lucas, ele estava com a sua enfermidade da lepra muito avançada. Ou seja, ele já estava completamente desfigurado. E Jesus o cura integralmente. Não fica nenhuma marca da enfermidade. E os discípulos também fazem isso.
Milagres acompanham a pregação do Evangelho, diz Marcos capítulo 16. Nós, presbiterianos, cremos em milagres? Claro que cremos. Agora, nós não fazemos propaganda enganosa a respeito de milagres. Eu me lembro que um camarada veio fazer uma conferência de cura e libertação aqui em Goiânia. Então ele foi lá na TV Anguera contratar um horário de propaganda. E aí ele gravou os spots da propaganda para a semana inteira. O pregador ia ficar aqui em Goiânia a semana inteira. Então ele gravou o primeiro dia, venha para nosso avivamento de milagres e curas. Aí ele foi gravar terça-feira. Ontem um cego viu, um coxo andou, um paralítico começou a andar, mas a conferência ia acontecer na outra semana. E ele estava gravando tudo antecipadamente. Não somos nós que determinamos quando que Deus vai curar e como que Ele vai fazê-lo. Ele cura. E aí Ele pode desejar nos usar ou não. Uma vez uma irmã da igreja que eu pastoreava, a primeira igreja que eu pastoreei, estava andando a cavalo na fazenda do avô, o cavalo assustou com alguma coisa lá no meio do mato, ela caiu, bateu a cabeça numa pedra grande de cascalho e trincou o crânio e sangrou bastante pelo ouvido. Isso era em Uruaçu. Ela foi colocada imediatamente dentro de uma ambulância, a 386 quilômetros daqui, e essa ambulância veio a 200 por hora aqui para Goiânia, porque era a única alternativa que tinha para aquele tipo de acidente. E ela chegou aqui em Goiânia viva. Recebeu o tratamento. Foi tirada uma radiografia do crânio e o crânio estava trincado aqui. E nós oramos por ela no culto lá na igreja, enquanto a ambulância vinha correndo aqui para Goiânia. Isso aconteceu num domingo à tarde. No culto à noite nós oramos por ela. Na semana seguinte, quando ela voltou para casa e tirou novamente uma radiografia do crânio, não tinha sinal de trinca no crânio. O tímpano tinha sido estourado, ele havia voltado para o lugar normalmente. Ela ficou com uma pequena sequela no olho, que o médico disse que uma fisioterapia resolveria fácil. Essa menina mora aqui em Goiânia hoje, faz tempo que eu não a vejo. Ela era recentemente membro da igreja do setor Pedro Dovico. Então nós presenciamos na nossa igreja um milagre. Agora, o que acontece muitas vezes é que acontece uma cura, acontece uma melhora, e os irmãos que pedirem isso para Deus vêm para a igreja e dizem, aconteceu um milagre. Não é bem assim. Milagre é milagre quando não tem jeito de dizer que não é milagre. Agora, se você toma uma aspirina e a dor de cabeça passa, não é milagre. Se o estômago estava meio ruim porque estava com gás, e aí você tomou um medicamento e melhorou, não é milagre. E muitos milagres que são propalados aí, não são milagres genuínos. Eu fui ouvir um pregador de uma igreja pentecostal dizendo que ele tinha sido curado porque ele era paralítico. Mas ele chegou lá na frente andando com as pernas tortas. Na Escritura, quando Deus cura, Ele não cura pela metade. Ele cura 100%. Isso é um milagre. Agora, quando você tinha problemas e de repente melhorou, você não conseguia levantar o braço e agora você consegue, não é bem assim. Nós não podemos baratear o que a Bíblia ensina sobre milagre. Mas também não podemos descrer que Deus fará os seus milagres quando Ele quiser. Você quer ver alguém que fala sobre milagre com frequência? É o Ronaldo Lidório, o reverendo Ronaldo Lidório. De vez em quando Deus o coloca nos apertos e o livra por meio de alguns milagres. Quando ele foi pregar o evangelho em Gana, então ele começou a visitar algumas tribos com combas. Ele chegou numa tribo que o filho do chefe estava com muita febre, quase morrendo. E aí o rei lá, o chefe Cocomba, diz, eu deixo você pregar o evangelho aqui se você curar o meu filho. E ele não é médico. Então ele disse, olha,
Eu só posso orar por ele. E Ronaldo Lidório orou por ele, e a febre foi embora, e ele não sentiu mais nada. Aí o chefe disse, pode pregar. E ele pregou. Então, a palavra de Deus diz que sinais acompanharão a pregação do Evangelho. Milagres são mais frequentes onde o Evangelho está chegando pela primeira vez. Isso não quer dizer que não acontece entre nós, mas por causa da própria dinâmica do reino, os milagres acontecem com mais frequência quando acontecem em situações onde estão sendo plantadas igrejas. Ou quando Deus está visitando a igreja, segundo a sua soberania, com reavivamento. Um livro interessantíssimo para você ver isso é o livro Reavivamento na África do Sul, do reverendo Erlo Stengen. Ele conta como que Deus visitou a sua igreja em Mapumulo, Kwasizabantu, na África do Sul, em 1966. E ele descreve inúmeros milagres que Deus realizou ali naquele período. Com uma questão interessante, a igreja dele era uma igreja reformada holandesa, que alguns dizem que é muito mais conservadora que a IPB. E no culto dele, ele não orava para que Deus curasse as pessoas, ele fazia o culto. Aí ele dizia o seguinte, as pessoas vinham para a igreja, porque estava sabendo que estava acontecendo coisas diferentes ali, traziam pessoas enfermas para serem curadas, ele não mudava 1 centímetro da liturgia do culto. Mas ele dizia, se você quiser acertar a sua vida com Deus, após o culto eu vou orar com você. Então, se você quer acertar a sua vida com Deus, fique. Depois que ele impetrou a bênção, depois que ele apertou a mão de todo mundo lá na saída da igreja, ele iria orar com essas pessoas. E aconteciam curas. E algumas curas aconteciam enquanto ele estava pregando. Ele conta que um dia uma moça que tinha um tumor muito grande no quadril veio ao culto. E aquilo cheirava mal. Aquele cheiro estava tomando conta do templo. E ele começou a fazer o culto normalmente e iria orar por ela no final do culto. No meio do culto, ele viu onde ela tinha sentado, ele fala que ela tinha sentado ali pelo lado da esquerda do templo. Ele viu que pessoas pularam e se levantaram correndo. E um cheiro horrível tomou conta do templo todo. O tumor dela explodiu na hora do culto. E todo aquele líquido mal cheiroso esparramou ali para cima das pessoas que estavam sentadas do lado dela. No dia seguinte, não tinha nem cicatriz no local. Nem foi preciso de alguém orar por ela. Deus a curou no decorrer da pregação. Ele conta vários outros interessantíssimos. É um livro que eu recomendo você ler. Por quê? Porque o autor dele é um pastor reformado da nossa linha teológica. E o tradutor foi Augusto Nicodemos. Então, se ele traduziu, se ele teve coragem de traduzir, é porque ele não teve como criticar o negócio. Leia. Você acha até em PDF na internet para baixar de graça para você ler. Ele tem 5 capítulos. Por algumas igrejas que eu passei, eu chamava a igreja para a gente ler o livro inteiro de segunda a sexta-feira. Aí lia um capítulo na segunda, o outro na terça, o outro na quarta. Lia para a igreja junto comigo. Eu fiz isso em Uruaçu, eu fiz isso em Rubiataba e fiz isso em Goianésia, quando eu fui pastor nessas igrejas. Nós cremos no milagre. Agora, nós não cremos que somos nós que administramos. Quem determina quando, quem determina quem e quem determina como é a soberania do Espírito de Deus, agindo da maneira que Ele achar mais aprazível ao seu propósito. Mas Ele pode me usar, Ele pode te usar, Ele pode te usar mais de uma vez, ou Ele pode te usar só uma vez, ou você pode ficar 50 anos pedindo para Deus realizar um milagre através de você, e Deus disser para você, a minha graça te basta, está de bom tamanho. Tá bom? A pregação do Evangelho. Nós cremos que a pregação do Evangelho é tão miraculosa quanto a cura de um enfermo. Por quê? Porque a pregação do pastor não salva ninguém.
Quem salva é a ação do Espírito Santo direto na alma do pecador, da pecadora. Ele usa a pregação, mas não é a pregação que salva. Eu posso fazer um sermão excelente, todo mundo gostar, ser perfeitamente bíblico e ninguém se converter. E às vezes eu posso até falar umas doutrinas esquisitas, e o Espírito Santo, que é pleno de misericórdia, diz: apesar desse sermão tão ruim aí, eu vou salvar aquela fulaninha que está sentada lá no último lugar. Isso aconteceu comigo. Uma vez eu fiquei preocupado com a indecência das roupas das irmãs da igreja, dos irmãos também, porque tem rapaz que também usa roupa indecente. Então, por honestidade, eu cheguei ao púlpito e disse: domingo que vem eu vou fazer um sermão a respeito de roupa indecente. Então, se você gosta de usar roupa indecente, não venha desse jeito para o culto, porque você vai ouvir e todo mundo vai olhar para você. Aí tinha uma irmã que resolveu me desafiar. Ela era bonitona, loira, alta, e ela gostava de usar aqueles vestidos vermelhos, bem curtos, bem decotados, para chamar a atenção dos rapazes da igreja. E ela veio. E eu fiz o sermão e todo mundo olhou para ela. Mas ali naquele culto tinha uma irmãzinha que tinha vindo pela primeira vez, o nome dela era Aparecida, ela apareceu lá no culto. Sentou do lado esquerdo, do lado da tia dela, que já fazia 6 meses que eu era pastor e não tinha vindo à igreja nenhuma vez. Aí ela veio e trouxe a sobrinha que não era crente. E aquele meu sermão irado a respeito de roupa indecente, Deus usou para converter a irmã que não estava nem pensando nessas coisas. E a Aparecida ficou na igreja. No dia da pública profissão de fé, nós pedimos para ela contar como foi a conversão, e ela contou a história desse culto. Aí ela disse: olha, eu vim morar com a minha tia, porque eu vim estudar aqui em Uruaçu, e aí minha tia falou: vamos na igreja hoje? E aí a segunda igreja presbiteriana de Uruaçu, ela fica numa rua que tem 3 igrejas. E a tia dela morava do lado de lá, então ela tinha que passar em frente de 2 igrejas para depois chegar na nossa. A menina nunca tinha ido na igreja, não sabia qual era. Então, quando elas vieram a pé para a igreja, passaram em frente à igreja católica, lá na praça, e a menina fez menção de entrar, e a tia falou: não é essa igreja não, é a próxima. E aí, mais um quarteirão, tinha a igreja batista. E a menina: deve ser essa. Fez menção de entrar na igreja batista, e a tia falou: também não é essa não, é a próxima. E a próxima era a nossa. E elas entraram e chegaram lá com o pastor fazendo esse sermão disparatado a respeito de roupa indecente. E Deus a converteu. E eu tive o privilégio de fazer o seu batismo e depois de realizar o seu casamento. Só não fiquei na igreja tempo suficiente para batizar o primeiro filho. Mas Deus faz essas coisas. Quando eu era seminarista aqui no Norte Ferroviário, quando a igreja era de frente à rodoviária e os ônibus paravam em frente à igreja com o motor ligado, atrapalhando a gente fazer o culto. O pastor Fernando, que hoje é pastor lá em Campinas, São Paulo, estava pregando um sermão comum, normal, num culto tranquilo da igreja, com 30 e poucas pessoas presentes. Aí passou um rapaz em frente à igreja. Ele parou, viu o pastor pregando lá no púlpito, nunca tinha entrado numa igreja. E ele parou, ficou olhando e disse: eu vou entrar. E entrou, ouviu a pregação, entregou a vida para Jesus. Mas a mulher do lado da igreja, que a gente tentava de tudo quanto é jeito para ver se ela voltava para a igreja, porque era desviada, ela nos recebia na casa dela com um sorriso bem largo e dizia: eu amo essa igreja. Mas nunca ia lá. Não tinha quem fazia ela entrar lá. O rapaz passou, viu a porta aberta, não era um cachorro, e resolveu entrar. E Deus o converteu. Porque tem gente que acha que só cachorro que vê porta aberta e entra, né? Não. Quando o Espírito Santo guia uma pessoa para o seu momento de conversão, é uma coisa inexplicável. Ronaldo Lidória conta a história do Mebá. Mebá foi o primeiro convertido com comba. Ele era um feiticeiro da tribo. E o Ronaldo Lidório diz que pregou para ele inúmeras vezes e ele não estava nem aí. Mas um dia, o Mebá estava sentado debaixo de uma árvore. Então, de repente, ele... Entendi.
Eu entendi. E começou a pular e a gritar, eu entendi, eu entendi, eu entendi, eu entendi. E foi juntando as pessoas da tribo ao redor dele, todo mundo achando que ele tinha ficado doido. E aí foram chamar o Ronaldo Lidório, porque embora ele nunca aceitasse Jesus, tinha feito amizade com ele. E ele era o feiticeiro da tribo. E aí o Ronaldo chegou lá e ele, eu entendi, eu entendi, eu entendi. E aí o Ronaldo perguntou, o que foi que você entendeu? Eu entendi que Jesus Cristo entregou a sua vida por mim e perdoou todos os meus pecados. Converteu. E o Ronaldo sempre que conta essa história fala, olha, o tanto que eu lutei para aquele homem converter, junto comigo, na minha presença, na hora que ele estava sozinho, o Espírito Santo foi lá e fez a obra. Ele tinha ouvido o Evangelho. Mas a obra é de Deus. Então, nós devemos pregar, e a pregação do Evangelho é um sinal da presença do reino de Deus entre nós. E por último, a dádiva do perdão dos pecados. Lembra quando Jesus curou aquele homem que quebraram o teto da casa dele, estragaram o telhado da casa de Jesus e colocaram o homem lá no meio da sala? Então os fariseus ficaram olhando, ele vai curar o homem no sábado? Então Jesus chega para o homem e diz, perdoados são todos os seus pecados. E as pessoas começaram a pensar, sem dizer, mas Jesus escuta pensamento. Quem é esse cara que fica aí perdoando pecado? Só Deus que perdoa pecado. Então Jesus falou em voz alta, para que vocês saibam, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele vira para o homem e diz, levanta, toma o teu leito e vai para casa. E o homem se levantou, sem mancar, pegou a sua cama e foi embora. Então Jesus tem poder para perdoar pecados. O perdão dos pecados é sinal da presença do reino de Deus no meio de nós. Eu vou parar por aqui, já são 9:55. E semana que vem eu vou falar mais 2 pontos. O reino de Deus e o conflito entre o bem e o mal. E o reino de Deus, tanto presente como futuro. É longo, e eu não quero fazer igual eu fiz domingo passado, que eu terminei bem depois do horário regimental, né? Alguém quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Reavivamento na África do Sul, Erlo Stengen, o jeito que escreve. Ele é publicado, também é de pasmar, ele é publicado pela editora Os Puritanos, que é o pessoal que mais fala contra milagre por aí. Você acha na internet facinho, tá? Se não achar, me manda uma mensagem que eu mando o PDF que eu tenho lá. Ele hoje já é distribuído gratuitamente, já venderam muitos exemplares dele aqui no Brasil. Tá bom? Outra pergunta? Então tá, né? Vamos orar? Deus amado, nós queremos bem dizer o teu nome por tua graça fiel. Nós queremos aprender a viver dentro do reino, a proclamar o reino e também, Senhor Deus, honrar o mediador do reino que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento para que este ensinamento, essa doutrina, fique na nossa alma não somente como algo que foi tirado de um livro de papel, mas que é o ensino verdadeiro do Senhor para as nossas vidas. Nós te bendizemos, nós te adoramos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Hoje à noite nós teremos o culto. Nós estamos podendo receber até 150 pessoas aqui no templo. Então, em cada banco pode ficar sentado 2 pessoas, uma numa ponta, outro na outra. Se forem da mesma família e moram na mesma casa, pode ocupar o mesmo banco sem qualquer complicação. Tá bom? Venha ao culto. Hoje à noite eu vou expor um texto que nessas últimas semanas eu preguei em 2 lugares diferentes.
Alguns irmãos aqui estiveram até presentes lá para assistir. Mas eu vou retomar aquela série expositiva sobre Eliseu. E hoje eu vou expor o capítulo 6. O tema do meu sermão hoje à noite é Olhos Abertos para Ver. Eu não sei como é que vai ser hoje à noite aqui. Mas eu preparei esse sermão há 2 anos atrás. E tem sido uma exposição que eu tenho tido muita alegria em fazer nos lugares onde eu tenho sido chamado para pregar a palavra. Então eu quero compartilhar com a igreja hoje à noite. Nunca fique igual. Eu espero que fique melhor que da última vez. E que Deus abençoe você. Leia o texto em casa antes. Uma vez um presbítero chegou para mim e falou assim: pastor, não fala para a igreja qual texto vai pregar não, senão o povo não vai. Só vai quebrar a expectativa do culto. Espera aí, meus irmãos, é o Espírito Santo que traz as pessoas, não é o pastor Hélio, não. Eu não sou o pregador das multidões. É o Espírito Santo que traz. E eu espero que ele traga você, tá bom? Uma vez falaram para Jonathan Edwards: faz um apelo porque o ferro está quente. E ele diz: olha, se foi eu e você que esquentamos o ferro, amanhã ele está frio. Agora, se foi Deus, nem eu, nem você vamos dar conta de esfriar esse ferro. Tá bom, Deus traga. E João Crisóstomo é que me ensinou a fazer isso. Lá no ano 400, João Crisóstomo chegava para a igreja e falava: semana que vem eu vou explicar 1 Coríntios 10. Então leia 1 Coríntios 10 em casa antes de vir me ouvir explicar esse texto. João Crisóstomo foi o primeiro pai da igreja, bispo da igreja, que incentivou os membros a terem um exemplar da Bíblia em casa. Naquela época não tinha imprensa, não tinha nada dessas coisas que a gente tem hoje. Tudo era feito à mão. Então, se você quisesse ter uma cópia de algum livro, você tinha que contratar um copista e pagar caríssimo para ele copiar o livro para você e você ter em casa. E a maioria dos membros da igreja eram pobres. E João Crisóstomo diz: olha, lê em casa. Tem uma cópia da Bíblia em casa para você. Hoje a gente compra a Bíblia aí com R$2. Naquela época era uma fortuna. Você tinha que economizar o tanto que você economiza para ir para a França para mandar copiar um livro para você. Olha o tanto que está sendo mais fácil. Leia 2 Reis 6 e venha pronto para ouvir a palavra de Deus. Está terminado, Deus abençoe a todos.